que desperta a desonestidade nas pessoas? Até que ponto vai a linha tênue entre o benefício e a má-fé? Perguntas como essas giram em torno de um estereótipo forte do nosso país, o jeitinho brasileiro. Mas será mesmo que esse jeitinho malandro de querer se dar bem em todos os momentos só existe no Brasil? Segundo o professor israelense Dan Ariely, as pessoas têm a mesma propensão de serem corruptas. O que muda é o sistema de leis e a diferença cultural de cada país, que atua como incentivos de imoralidade. As pessoas não querem se ver como desonestas, mas também querem sempre se beneficiar. Afinal, existe um limite para o jeitinho? Bom, o que a gente poderia definir como jeitinho brasileiro? De um tempo para cá, de pouco tempo para cá, esses temas da cultura brasileira têm sido tratados principalmente por antropólogos como Roberto Damar. E o jeitinho brasileiro diz respeito a gente seguir aquela regra do privilégio, a estratégia do privilégio. A ideia de que nós podemos fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então, a ideia do jeitinho brasileiro é justamente onde há uma regra, buscar um privilégio, uma regra só para si, um modo próprio de agir. O jeitinho brasileiro nada mais é do que você buscar um jeito pessoal que privilegie a si em detrimento do que os outros estão fazendo. Que os outros sigam a regra, eu sigo aquele privilégio, eu sou a exceção. Na história brasileira nós temos a seguinte questão. Nós temos uma herança aristocrática que foi nos dada na colônia. E o que significa isso? A aristocracia é o governo daqueles que são os melhores. Então nós recebemos na nossa tradição a ideia de que nós somos de alguma forma melhores. A aristocracia pensa assim, eu estou onde estou, eu mando porque mando, justamente porque eu sou melhor do que os outros. Eu tenho um lugar excepcional, um lugar acima dos outros, então eu me vejo como diferente. Só faz o jeitinho brasileiro quem se vê como diferente dos outros. Os outros são iguais, eles vão seguir as regras, eu sou diferente, eu não preciso seguir. Então, se nós estamos numa fila no banco e essa fila está longa, demorada, todos ali são considerados iguais. Um ou outro diz, eu vou procurar um amigo que é caixa, ou um amigo que é amigo do amigo, e eu vou procurar o excepcional. Então, por quê? Porque eu estou numa posição privilegiada. Daí também que o jeitinho brasileiro, ele tem um parente muito próximo na nossa cultura, que é, você sabe com quem você está falando? Essa expressão é muito próxima da gente, sim, uma expressão da outra. Quem acha que pode ter um jeitinho, acha também que pode dizer, você sabe com quem você está falando? Então, no fundo, essa herança de que nós achamos e que todos são iguais, eu não sou igual, porque eu faço parte de uma aristocracia. A aristocracia não é determinada tanto pela questão financeira ou pela questão de aptidões, mas é determinada pelo lugar que a pessoa ocupa naquela organização, naquela sociedade. Bom, mesmo que não ocupe lugar nenhum na nossa sociedade hoje, acha que de uma forma ou de outra ela tem direitos a privilégios. Então a ideia do jeitinho, basicamente, também volta à ideia de que eu sou um ser com mais direitos do que com deveres. Porque se você pensar que todos nós temos deveres e que todos nós somos iguais, essa ideia simples já coloca em xeque a posição do jeitinho. Não tem jeitinho quando nós somos todos iguais, né? A grande maioria da população tem que inventar formas para sobreviver. Nós não somos um país, embora tenhamos essa tradição aristocrática que foi, em termos de cultura, descendo para todas as camadas da sociedade, nós não somos um país em que todos vivam aristocraticamente. Então, se temos a referência cultural, não temos a referência econômica, por outro lado. Então a gente tem que inventar formas. Nós temos o comércio informal, nós temos o bico, nós temos o emprego que não está na carteira, nós fazemos hora extra que não está computada. Então assim, há uma série de questões que não estão regulamentadas. E nós estamos, desde cedo, inventando formas de sobreviver. Então nós temos que analisar o jeitinho assim. Nós temos situações em que, se não criássemos essas situações, não teríamos sobrevivido na situação que nós sobrevivemos. A verdade é que no nosso país há uma diferença muito grande entre aqueles que são extremamente ricos e aqueles que são extremamente pobres. Os ricos não precisam inventar, porque tudo já é dado para eles.
Mas os pobres, eles têm que todo dia criar o seu dia, tem que inventar, tem que dar um jeito. Aqui na Bahia a gente diz essa expressão, dá-se um jeito, né? Ou então, se vira porque você não é quadrado. E essas expressões revelam o quê? A criatividade para sobreviver. Então nós temos, por um lado, o julgamento do jeitinho como se fosse uma imoralidade. Ora, pode ser, mas é apenas um aspecto. Há também a inventividade para sobreviver. Então, por exemplo, no mercado informal. Esse mercado informal existe, ele é grande, ele movimenta milhares de pessoas, ele movimenta uma economia extraordinária, mas ele é baseado no jeito, no dar-se um jeito, no buscar um jeito. Eu prefiro ver o jeitinho com essa questão da inventividade e da criatividade, principalmente nesse lado comercial, econômico, do trabalho. Observe quantas formas nós criamos todos os dias para dar continuidade a esse jeito. Vamos usar uma seguinte frase: quando não tem caminhos, a gente voa, a gente cria, a gente dá um jeito. Então, nesse sentido, o jeitinho brasileiro, ele não pode ser jogado na lata do lixo como se fosse coisa ruim. Ele pode ser ruim? Pode. Quando a gente quer se colocar sobre os outros e tratar todo mundo como inferior. Isso é um lado ruim do jeitinho. Mas ele é bom quando ele cria saídas para situações que aparentemente não têm saídas, como na situação do trabalho, na questão econômica, como eu estou falando aqui. Seria um erro eu dizer que as grandes corrupções nascem do jeitinho brasileiro, porque aí eu estaria condenando o brasileiro a ser grandes corruptos. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Nós temos um lado ruim do jeitinho brasileiro quando ele tenta se sobrepor. E aí da pessoa mesmo que quer sobrepor-se aos outros, que quer ser diferente, ele também querer aproveitar oportunidades que são ilícitas, por exemplo, e dar-se o nome disso aí a jeitinho, colocando em xeque até elementos da nossa forma de viver. Agora veja só, o jeitinho então seria a matriz das corrupções? Só se você olhar o fato de que as pessoas tendem a ver as outras como inferiores e tal. Mas parece que não é isso que o jeitinho significa. O jeitinho brasileiro é mais uma coisa de criação, de espontaneidade do dia a dia. Agora, quando eu faço isso para colocar os outros para trás, para enganar, quando eu faço isso, por exemplo, na fila do banco, como foi o exemplo tratado, ou então quando eu faço isso na pesca, na prova, quando eu faço isso, por exemplo, no posicionamento, para furar uma blitz, claro que isso já é um ato de corrupção. Só uma observação, as grandes corrupções não têm a ver com o jeitinho brasileiro, porque existe corrupção onde não tem jeitinho brasileiro. Na Itália mesmo teve um processo longo agora, chamado Mãos Limpas, que é como a Lava Jato está inspirada nesse processo, né? E lá não tem jeitinho brasileiro, e até hoje a gente não ouviu falar de um jeitinho italiano. Então não tem essa ligação de que grandes corrupções têm a ver com o jeitinho brasileiro. Primeiro ponto que a gente tem que separar. Agora, do ponto de vista da moral, um pequeno delito tem a ver com um grande delito? Bom, os dois são delitos. O que nós precisamos do ponto de vista da moral é pensar o seguinte: a regra básica da moral é a regra do respeito, é a regra da consideração de que o outro é um outro eu. Então, se eu quero ter privilégios, já não tem respeito, porque para que eu tenha privilégios, eu tenho que me considerar superior, diferenciado com relação ao outro. Já não é o outro eu. Nesse sentido, você não é igual a mim, eu sou superior, eu tenho privilégios. Então já não tem uma respeitabilidade, já não tem respeito aqui. Já tem uma ideia de superioridade e inferioridade. O que acontece é que do ponto de vista moral, o delito é delito, seja ele pequeno ou grande. E por isso a gente precisa pensar sobre essa questão de moralidade, porque o respeito é exigente. Na medida que o outro entra a exigência de uma ética, de respeito, de considerar o outro como outro eu, como uma pessoa que tem uma finalidade em si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? É que o jeitinho, do ponto de vista da moralidade, e nesse sentido por ser imoral, é que ele usa as outras pessoas como meios para se alcançar alguma coisa e nunca como um fim em si mesmo. Se eu penso em você como um meio, eu vou te instrumentalizar, ou seja, eu vou ser superior a você, eu vou colocar você como num grau abaixo, num degrau abaixo. Mas se eu considero você como pessoa, a gente dialoga, a gente trata por igualdade, a gente se respeita e eu te considero.
E aí é muito difícil ter esse jeitinho de querer sobrepujar você, de querer inferiorizar você, porque eu te considero igual. É uma contradição. E aí, na vivência, essas contradições não são suportadas, porque são imorais. A exigência da moralidade é a exigência de nós tratarmos as pessoas com respeito, com consideração. Aquela coisa, como é que eu gostaria de ser tratado? É uma pergunta tão simples, é tão básica. Aí alguém pode dizer assim, mas hoje em dia usar uma frase dessa, que já tem milênios, mas do ponto de vista da moralidade, só há novidade quando as coisas são imorais. A moralidade mesmo, ela é sempre a mesma. Fazer o que é certo, dizer a verdade, ser honesto, são coisas de milênios. A moralidade não tem novidade, é fazer o que deve ser feito. Respeitar é sempre respeitar. Agora as formas de desrespeitar todo dia são novas. Porque do ponto de vista da moralidade, só o imoral traz novidade.